além de estar atento, né, ao recolhimento das custas, de recolher corretamente, recolher de forma antecipada, é muito importante também, nessa questão dos inventários, arrolamentos, é a questão da documentação que instrui a inicial, que instrui o processo, né? Na verdade, muitas vezes na inicial não são apresentados todos esses documentos, mas eles são apresentados ao longo do processo. E existem muitas certidões, elas estão todas elencadas no artigo 303 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, parte judicial. Eu vou mostrar ainda para vocês, eu fiz um slide, eu vou mostrar esse artigo para vocês em detalhe, tá? Vou mostrar em detalhe quais são todas as certidões necessárias para instruir o arrolamento e o inventário. Mas a questão é que você já se adiantando, trazendo todas essas certidões, antes que dependa do cartório certificar o que tem, o que falta, te intimar para você trazer essas certidões, se você já traz antecipadamente, você se adianta, traz toda essa documentação junto aos autos e principalmente você faz uma petição, depois que você já tiver juntado tudo, que não tiver mais pendências, você faz uma petição com um breve resumo, indicando todas as folhas onde estão todas essas certidões, isso vai trazer uma enorme celeridade para o seu processo. Você não tem ideia do quanto isso pode ser efetivo, diferencial para o seu processo andar muito mais rápido. Porque aí o cartório não vai precisar levar horas olhando item a item o que está acontecendo. Às vezes ele pode fazer uma certidão, passar por algum desses documentos, não verificar que aquele documento estava ali, porque às vezes são processos com muitos documentos, com muitas folhas. E, enfim, esse trabalho é feito por servidores que são seres humanos e que também erram, né? Que também podem passar por alguma coisa. Então, se você traz essa petição, já com todos os detalhes, indicando cada folha onde você trouxe cada documento, isso agiliza bastante e traz segurança para aquela certidão do cartório. Provavelmente não vai ter erro naquela certidão e se tiver, basta um contato seu para dar um toque no cartório e falar assim, olha gente, eu tô com uma petição na folha tal, tá lá indicado direitinho a certidão, vocês disseram que tá faltando, mas não tá tudo lá. Basta uma petiçãozinha sua demonstrando isso, pronto, resolvido o problema. Tá certo? Porque a gente tem que ter em mente sempre que normalmente nos cartórios, em média, nós estamos falando aí nas comarcas do interior, por exemplo, de mais ou menos entre 5 a 10 mil processos no acervo para 4, 5 servidores, né? É um volume de demandas muito alto. Então a gente precisa passar pelos processos de uma forma o mais rápido possível, exatamente para dar celeridade a esses processos. Então, se você trouxer toda a sua parte já bem indicada, com todas as folhas, com tudo correto, essa certificação vai ser infinitamente mais rápida. Essas certidões são certificadas, né, a juntada dessas certidões nos autos, ela é certificada obrigatoriamente pelo cartório, tá? E se você faz essa juntada antes mesmo de ser intimado, você acelera bastante seu processo, como nós já havíamos dito aqui, tá bom? Vamos lá ver quais são as certidões. Certidão de óbito do inventariado e as certidões de nascimento ou casamento atualizada de todos os herdeiros conforme o Estado Civil. A gente vê muito, eu vejo muito advogados que juntam simplesmente como documento dos herdeiros cópia do RG e CPF, de carteira de habilitação. Não serve. Tem que ser cópia da certidão de nascimento ou casamento atualizada dos herdeiros, tá?
certidão negativa de débitos da Delegacia ou Secretaria de Receita Federal em nome do inventariado com confirmação de autenticidade. Essas certidões, gente, a maioria das certidões que estão aqui são certidões atualmente retiradas pela internet. Algumas realmente você tem que requerer diretamente nas repartições públicas, né? Cada uma que esteja ligada, né, ao tipo de certidão que você precisa, mas a grande maioria você já tira hoje pela internet. Certidão da Justiça Federal em nome do inventariado, com confirmação de autenticidade. Certidões do 5º e 6º distribuidores em nome do inventariado. Essa aqui, ela se aplica apenas à comarca da capital, tá? Então, para quem está no interior, não tem necessidade de trazer essa do 5º e 6º distribuidores. Tem certidão de informação do Centro Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que é a CENSEC, a respeito de existência de testamento público e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados na forma do provimento 56 de 2016 do CNJ, tá? Certidões do 9º distribuidor em nome do inventariado, espólio e de seus imóveis, se houver, ou do distribuidor onde esteja bem situado. Então, a gente vai precisar trazer certidões do distribuidor tanto em nome do inventariado, tá? Como também dos locais, das comarcas onde os bens inventariados estejam situados, tá? Para a gente ver se não tem nenhuma ação pendente relativa ao domínio desse imóvel. Também certidões de quitação fiscal dos bens imóveis, se houver imóveis, né, no caso. Certidão do RGI com data posterior ao óbito. Isso é muito importante. Muita gente junta lá, isso acontece com muita frequência, gente. Os advogados juntam como comprovante da propriedade escritura de compra e venda, contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda. Não serve. Tem que juntar o RGI e tem que ficar muito atento ao seguinte, verificar se lá no RGI se está constando o inventariado como proprietário do imóvel. Porque se ele não estiver constando lá como proprietário do imóvel, isso é muito comum, muito mais comum do que se imagina. Às vezes não foi regularizada a situação do imóvel, o imóvel era um imóvel financiado, enfim, ainda não estava no nome do inventariado desse imóvel. O que fazer nesse caso? Basta que você altere lá as primeiras declarações ou altere o plano de partilha amigável para constar simplesmente direito e ação sobre o imóvel tal. Porque aí depois vocês vão regularizar esse imóvel no RGI, mas isso não vai impedir o andamento do inventário. Isso atrasa muitos inventários, atrasa demais, porque os advogados não prestam atenção na titularidade do imóvel, em nome de quem que esse imóvel está registrado, e não trazem já isso especificamente nas primeiras declarações ou no plano de partilha, no caso dos arrolamentos, né? Espelho do IPTU também tem que trazer, onde consta a metragem do bem imóvel, se houver. Tem a certidão negativa emitida pelo Funesbom, né? Que é o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros, sendo que essa aqui é a 10ª e última certidão prevista aqui no artigo 303. Então, mais uma vez eu vou frisar, porque é de suma importância que os advogados que atuam nessa área fiquem muito atentos e que já tragam o quanto antes essa documentação, que essa documentação esteja toda atualizada, autenticada, né, as autenticações normais, né, que vêm já dos sites mesmo, para que você acelere o seu processo, para que você não perca tempo, para que seu processo não entre nas filas de processamento para ser certificado que tem pendência e depois disso você ser intimado, e você é intimado diversas vezes para complementação de certidões. Isso atrasa, como eu já disse em outras oportunidades nesse vídeo, isso atrasa em meses, isso atrasa em anos o seu processo.